E agora eu passo a palavra para a senhora Arielle Sequim, psicóloga da Universidade Federal de Tocantins. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos vocês em nome da deputada Bia Kiss, que preside esses trabalhos, e também da deputada Caroline de Tone, presidente da Subcomissão Especial de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como psicóloga, agradeço o convite, né, de Vossa Excelência, e eu preparei um material para apresentar para vocês, né, me pediram para falar um pouco sobre a importância do fortalecimento dos vínculos familiares, e como esse é um tema muito amplo, né, e muito longo, como eu tinha 10 minutos aí para falar, então fiz um recorte desse tema, a partir da questão da prevenção do suicídio, né, que é a minha área aí de especialidade, né, e a área que eu estou pesquisando no doutorado, com vistas a criar aí um programa de prevenção do suicídio para estudantes universitários. Vocês conseguem me ouvir bem? Posso iniciar a apresentação? Estamos ouvindo bem. Pode sim, sim. Ah, sim. Essa apresentação foi enviada também para a secretaria de vocês, e me parece que vai ficar disponível no site depois para quem quiser assistir. Então, fiz um recorte aí, vou trabalhar então a partir da questão da prevenção do suicídio de crianças e adolescentes. Em geral, a gente considera que o comportamento suicida, ele é composto de 3 aspectos, né? A ideação suicida, que seriam os pensamentos, o planejamento, que é quando a pessoa começa a traçar uma estratégia para dar fim à própria vida, e a tentativa, né, que seria colocar o planejamento em ação, tá? Então, o termo comportamento suicida é um termo técnico que engloba essas 3 questões, né? Então, quando vocês me ouvirem falar aí de comportamento suicida, compreendam a partir desses 3 pilares, tá? E aí, em geral, o comportamento suicida ele é marcado pelo que a gente chama de 3 Ds, né? É uma sensação de desamparo, de desesperança e de desespero, mas que eu não vou me aprofundar aqui por conta do tempo. E aí, alguns estudos apontam que a prevalência do comportamento suicida de cada 100 habitantes, mais ou menos uns 17 pensam em suicídio, e tem algum tipo de pensamento ou mais forte ou um pouco mais fugaz. Dessas 17 pessoas, em geral, 5 fazem um planejamento, 3 dessas tentam e uma é atendida em pronto-socorro, né? Às vezes com desfechos fatais ou não fatais, tá? E aí, se a gente olhar para as taxas de suicídio nos últimos 20 anos por continente, e esses dados são da Organização Mundial da Saúde, a gente começa a ficar um pouco preocupado, porque se vocês olharem, todos esses risquinhos aí coloridos representam um dos continentes, tá? E as Américas é esse marrom mais claro. E nos últimos 20 anos, a gente vê uma queda das taxas de suicídio em todos os continentes e um aumento nas Américas, ainda que seja um aumento suave, mas a gente vê um aumento, e se a gente continuar com essa tendência, a gente tem aí uma grande preocupação de saúde pública, né, e uma questão a ser discutida e a ser enfrentada. E aí aqui eu trago as taxas de suicídio também no Brasil, do final ali da década de 70, início da década de 80, e agora em 2017, tá? É um mapa de calor, e aí quanto mais laranjado ou mais vermelho estiver o estado, maior é a taxa de suicídio. Então, a gente vê um aumento aí, principalmente nos estados mais industrializados, né, nos estados de maior PIB do país. E daí a gente vê também um outro gráfico, né, com as taxas de suicídio, e a gente percebe aí um aumento a partir dos anos 2000, tá? E aí, quando a gente olha para a faixa etária dessas pessoas que estão em tentativa de suicídio, quando a gente olha no mundo, essa parte do gráfico marrom são países de alta renda, então a gente tem uma faixa etária ali dos 20 aos 25, onde existe bastante tentativa de suicídio, e tem também uma faixa ali dos 45 aos 55.
né? Agora, a parte vermelha do gráfico são para países de baixa e média renda. E aí, nesse caso, é muito alto as taxas de suicídio ali dos 15 aos 25 anos, né? Então, essa questão do suicídio atinge muito fortemente a adolescência e a juventude, né? E aí, quando a gente olha para esses mesmos dados aqui no Brasil, a gente consegue observar a mesma coisa, né? Com os jovens aí de 15 a 25 anos e as meninas tentando suicídio mais cedo do que os meninos, né? E é uma questão aí a ser enfrentada e discutida, né? E como que a gente pode lidar com isso em termos de saúde pública, né? Pensando aí em intervenções abrangentes. A gente tem que pensar em fatores de proteção e fatores de risco, né, do suicídio. E aí a gente considera que fatores de risco são aquelas coisas que contribuem para o surgimento ou agravamento da doença, e fatores de proteção seriam aqueles fatores que contribuem para que a pessoa não desenvolva a doença ou para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. E aí, quais são, né, os principais fatores de risco para o suicídio entre adolescentes e jovens aqui no Brasil? A gente tem transtornos de humor, principalmente transtornos de ansiedade e depressão. Temos ansiedade social, que é essa dificuldade do jovem em fazer amizade, em conversar com uma pessoa que ele não conhece, em apresentar trabalho em público, tá? A gente tem alguns estressores desenvolvimentais, que seriam coisas que acontecem no entorno desse jovem e que pode levá-lo a um maior sofrimento, como a perda do emprego de familiares, a própria perda de familiares, o endividamento da família, né, crise financeira, mudança de residência. A gente tem aí a violência familiar como um dos fatores de risco, a violência comunitária, o uso de álcool e outras drogas, e um vínculo de apego inseguro, né? E aí eu vou me aprofundar em algumas dessas questões, né? Estudos mostram que jovens expostos a uma violência interpessoal, como, por exemplo, maus tratos na infância, né, bullying, violência no namoro ou violência na comunidade, têm 10 vezes maior risco de suicídio, tá? E, em geral, quando a gente consegue eliminar essa exposição infantil à violência interpessoal, a gente consegue reduzir em 9% as taxas de tentativas de suicídio, tá? E isso são estudos longitudinais, estudos que acompanharam aí crianças e jovens ao longo de 6, 12 anos. E aí, então, a gente precisaria de programas de prevenção a maus tratos infantis e a bullying para impactar uma ampla gama aí de resultados, incluindo o risco de suicídio, né? Então, precisaríamos trabalhar logo na primeira infância, né? Visando os resultados ali, tanto nos maus tratos e no bullying, como resultados a mais longo prazo, resultados mais distantes. E o apego inseguro, né? E o risco de suicídio. A gente tem estudos sobre apego inseguro, esses estudos começaram no final dos anos 60, com mães e bebês, né? Para fazer uma análise de como os bebês se comportavam, ou crianças de até 2 anos se comportavam, quando a mãe se ausentava. E aí começou, então, os estudos sobre apego e essa resposta emocional da criança e o tipo de vínculo que ela desenvolvia com a mãe, né? E, a partir daí, os estudos foram evoluindo e começaram a fazer também com crianças maiores, com adolescentes e, inclusive, com adultos, né? Até para entender o padrão de relacionamento e para entender por que adultos tinham dificuldade em manter relacionamentos estáveis, né? E aí, esses autores colocam que existem, em geral, 2 tipos de apego, né? O apego seguro, que consegue lidar com essa ausência do parceiro, que consegue atender às necessidades do outro, mas também atender às suas. E o apego inseguro, né, que em geral são pessoas que têm um pouco de dificuldade de lidar com ausências, que sentem mais dificuldade em manter fidelidade, ou de se sentir contempladas numa relação, às vezes têm muitos ciúmes. E aí, esses estilos de apego, eles também podem ser observados em como a pessoa faz amizades, né, e como que ela lida com si própria e com os outros. E aí, alguns estudos começaram a avaliar se os tipos de apego teriam alguma relação com o risco de suicídio, né, entre adolescentes. E aí perceberam que sim, né, em geral, adolescentes com apego inseguro, principalmente aquele apego evitante, preocupado ou desorganizado, tendem a ter uma ideação suicida e maiores tentativas.
Existe uma relação entre apego materno inseguro na infância e o pensamento suicida em adolescentes internados em hospitais. E, em geral, uma menor segurança no vínculo com os pais, ou às vezes, quando esse jovem percebe uma relação ruim com os pais, ou às vezes um menor cuidado materno e paterno, estão mais associados, tá, à tentativa de suicídio ou à ideação. E aí, alguns estudos longitudinais que acompanharam aí adolescentes ao longo de vários anos, percebeu que o comportamento de apego infantil, às vezes, é marginalmente preditivo, tá, da conduta suicida na juventude. Então, somente o apego não pode ser tomado isoladamente, a gente precisa de considerar outros aspectos também, mas a questão do apego, principalmente materno, é uma questão importante aí a ser pensada e a ser foco de programas e políticas públicas. E aí, a gente tem também a questão do álcool e outras drogas, tá? O uso de álcool ou de drogas sozinho, ele não é responsável pela ideação suicida ou por tentativa de suicídio, mas, em geral, o uso de substâncias, ele facilita a transição da ideação suicida para a ação ou para a tentativa de suicídio, né? Então, é um alvo aí para a gente intervir entre jovens, e jovens que já têm pensamentos suicidas, se eles fizerem uso de álcool e outras drogas, eles vão ter uma predisposição maior à tentativa.